Nesse vídeo eu vou falar sobre a análise estrutural de uma estrutura de telhado de madeira. Muitas pessoas às vezes têm uma confusão com o programa Robot estrutural. Mas veja, o que eu vou falar agora é uma função muito boa para o Robot, porque se eu falar para você, olha, pega essa estrutura de telhado aqui, analise no EBERIC, analise no TQS para mim essa estrutura, você vai conseguir fazer? Analise essa estrutura de telhado para mim, lá no a parte de madeira, analise essa estrutura de telhado para mim, usando o Edilus. Pega um programa aí, faça análise para mim dessa estrutura. Eu quero saber qual é a carga que ela está produzindo na laje, qual é a resistência dessa peça, aonde que eu devo colocar apoio, será que um apoio só aqui é suficiente? Ou será que eu tenho que colocar mais um apoio aqui, né? Talvez um apoio aqui e um aqui. Como que eu posso saber isso? Então, é nisso que se difere o Robot. O Robot é um programa de análise estrutural. Você pega uma estrutura, seja ela de aço, madeira, concreto, modela ela e você consegue analisar. Mas para você poder fazer isso, você tem que saber, tem que ter conhecimento de engenharia, entender do comportamento, como que eu vou colocar essa peça. De repente, se você considerou uma peça aqui como se fosse engastada, pelo simples fato de você olhar o momento fletor de uma barra, você já sabe dizer. E no modelo teórico de cálculo, a gente considera rótulas, né? Sempre que você vai calcular uma treliça. E aqui é a mesma lógica. Essas peças de madeira a gente considera como se fosse apoiada, né, nas extremidades. Então, dessa forma, você conseguiria saber se, para o tipo de madeira que você está usando, se uma seção de 5x15, se eu uso essa seção, ou se eu tenho uma seção menor e eu quero utilizar, se de repente eu preciso deixar esse mesmo comprimento aqui, ou eu coloco mais um apoio. Considerando que você vai ter a carga da estrutura, vai ter o telhado sobre, e o principal, que é o que afeta, é o vento. E esse vento você pode simular, inclusive, tendo o fechamento das paredes aqui, porque o vento ele atua de uma forma se a estrutura estiver totalmente aberta. Esse telhado estando exposto aqui, o vento bate forte nele, né? Agora, se esse telhado estivesse escondido aqui, está fechado, está lá, o vento já não atua tão forte. Então você consegue analisar tudo isso utilizando o software Robot Estrutural. Para isso, você, além de você ter a peça aqui de madeira, alguns falam assim, olha, mas eu não tenho a peça de madeira da minha região, eu moro lá no Pará, eu moro na Amazônia, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Paraná, mas eu não tenho. Pois bem, o Robot, quando você tem, aqui em preferência de trabalho, quando você tem aqui os materiais, aqui nós podemos modificar, nós podemos, na madeira, criar o tipo de madeira e definir as características dela. Ok? Você sabendo colocar aqui, porque é impossível existir no mundo um programa que tenha todas as madeiras que existem no mundo, ou que existem nas regiões do Brasil. Não tem como. Você tem que cadastrar a madeira de acordo com o que você usa. Olha, igual eu fiz esse tempo atrás, eu fiz análise de uma viga de copiúba. Eu coloquei as características da viga aqui. Uma coisa é você colocar as características de uma viga de pinos, a outra uma viga de copiúba. Uma outra é eu considerar um pinheiro. Então, você sabendo as características dela, colocar, você vai conseguir fazer a análise estrutural dessa viga. O Robot ele é muito simples de você modelar a estrutura de telhado, lançar, porque do momento que eu modelo uma treliça como essa aqui, uma tesoura dessa aqui, eu defino as seções que eu vou utilizar. É muito comum, pelo menos teve uma região que não usa tesoura, o pessoal usa mais ou menos a ideia dessa aqui, ó, que eu te mostrei aqui, quando é laje principalmente. Agora, quando não tem laje, você vai usar, às vezes também, sem laje, o pessoal não usa tesoura, faz um telhado diferenciado só com essas vigas principais em cima aqui, né? Às vezes, de um apoio ao outro ali, faz o telhado. Então, não trabalha muito com o sistema de tesoura, depende da região. Mas quando é tesoura, e ela pode estar apoiada, tem alguns pontos de apoio, e ela pode também estar apoiada totalmente sobre a laje. Você pode até tirar essa viga e considerar qual que é a força que está atuando nos pontos da laje. Joga a carga aqui em cima, que é muito simples colocar uma carga de barra em cima dessa aqui. Isso aqui tudo tem no curso de Robot Estrutural e também
é um módulo que eu estou inserindo no curso de madeira, para o pessoal ter uma noção. E quando eu quero fazer, vamos pensar que isso aqui tem 12 metros, eu poderia ter feito esses eixos aqui no espaçamento. Eu poderia ter feito essa distância aqui, na distância eu fiz 12 metros, né? Mas eu poderia ter feito esse espaçamento aqui, ó. Exemplo assim, ó. 4 espaçamentos de 3 metros. Adicionar, ó. Vai ficar os 12 metros. Ele cria os espaçamentos para mim ali, ó. E aqui está no limite, ó. Eu fiz a tesoura da forma... Essa tesoura se faz automaticamente no robot. Para reproduzir ela, é muito simples, ó. Você pode editar, copiar ou usar o comando MV, que é o atalho. Vou fazer 4 cópias dela e vou na direção... Aqui, ó, tem duas formas de fazer. Eu posso fazer assim, digitar, ou posso fazer manualmente. Manualmente é assim, vamos lá. Comando MV. Eu não clico ali nada, só digo que eu quero fazer cópias. 4 cópias, aí eu clico aqui, clico lá. É mais fácil fazer assim, ó. Ele arrasta, ele cria a estrutura de telhado. Se eu tivesse feito essa estrutura com as peças, com diagonais, e você pode também ajustar item a item. Exemplo aqui em cima, ó. Aqui não pegou essa viga aqui, ó, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z só para você ver, ó. Quando você não copia, às vezes é que está faltando algum nó ali em cima. Vamos ver de novo. MV, comando MV. Vou fazer a cópia de novo. Vamos fazer 4 cópias. Bom, agora foi. Aquela viga ali. Mas eu poderia ter desenhado ela sozinha. Essa aqui, ó. Aí você consegue, exemplo, pegar essa barra aqui, ó. Editar, modificação da subestrutura, editar em uma nova janela. Aqui eu consigo trabalhar só ela. Ó, e aqui eu posso ajustar. Aqui, dessa forma que eu estou aqui, ó, se eu pego uma barra, nessa aqui, faço assim, ó, vou fazer, deixa eu desmarcar aqui, ó, aqui, aqui. Não te parece que está certinho? Parece, né? Será que tá? Vamos ver. Ó, que bagunça, tudo errado. Vou dar um Ctrl Z mais uma vez. Então é melhor fazer assim, ó, desse tipo que está aqui, ó, quando você estiver trabalhando em 3D. Aí você sim, você vai consegue pegar o ponto certo ali, ó. Tá? Para você fazer o lançamento. Porque às vezes é mais fácil você ter uma vista separada aqui do elemento do que você, ó. Aí você pode sair ou simplesmente navegar na vista. Então você faz a modificação. Se eu preciso modificar essa tesoura aqui, ó, só ela, eu posso selecionar ela e editar a parte. Se eu selecionar esse conjunto aqui, ó, editar modificação da subestrutura em uma nova janela. Ó. Eu edito só esse conjunto aqui e eu consigo analisar e fazer modificações e ver se está certo. Na hora que você colocar o carregamento é que você vai ver o momento. Né? Então, você fez o cálculo, calculou a estrutura. Essa estrutura tem uma... Aqui está dando mensagem de aviso. E às vezes tem alguma instabilidade, que também é outro assunto para você entender sobre correção. Mas quando você vem aqui resultados, diagramas de barras e ativa o momento, vamos pegar aqui momento em Y, parâmetros, vamos ativar aqui os valores, vamos deixar assim, diferenciado. Aplicar, legendas, temos locais, pode ser. Aplicar, fechar. Deixa eu ver aqui, DL1, tá aqui, apareceu. Olha, é isso que eu estou dizendo. Ó. Quando você tem uma peça, análise de uma peça de madeira numa treliça, se elas são peças, você sempre analisa o vão como se fosse um apoio, tá? Para você ter a melhor resistência. Os apoios como se fosse rótula. Aqui você não está considerando como se fosse rótula. Rótula seria isso aqui, ó. Você seleciona a peça aqui, ó. E ali está como barra, você vem aqui e diz as articulações dela. Senão ele vai pegar automático. Né? Eu digo que é rotulado. Isso que você tem que fazer para você dimensionar da forma correta. Aí você vai perceber que o esforço, aqui está instável, mas é normal, até que eu trave toda a estrutura. Aí você vê o comportamento assim, para você dimensionar realmente a estrutura na resistência correta.
Tá? Então você pode fazer essa modificação e você vai conseguir fazer sua análise estrutural. Esse é o módulo que eu vou colocar no curso de madeira para os meus alunos aí. Estou para gravar essa aula e colocar para eles lá. Mas é importante, você consegue fazer a análise desse tipo de telhado e desse aqui. Eu consigo desenhar um telhado desse tipo aqui de forma meio que automática. Lançar algo como uma telha aqui e jogar toda a carga e saber qual que é a força que o vento e toda a estrutura com combinações de carga produz, tá ok? Então, esse é um poder que o robot tem, mas o que acontece que muita gente tem dificuldade em utilizar é que não para aprender, né? Não para aprender. Ele acha que, olha, eu tenho o Iberic, tenho o TQS, tenho o Edilus, tem coisas que eu preciso do robot para analisar, se eu quiser fazer alguma coisa mais diferenciada. Eu não consigo, por mais que eu tenha o Edilus que faz cálculo e detalhamento automático, mas uma questão mais profunda de análise, eu tenho que utilizar o robot. E o robot é um programa que você demora para você ter domínio dele. Você tem que fazer, eu dou aula há muito tempo do robot e ainda não domino 100%. Então, mas eu sei bastante coisa. Só que cada ano que passa eu aprendo mais. E se você quiser ter essa ferramenta como um auxiliar para você nos seus programas de cálculo, você tem que dominar ele, né? E começar o quanto antes, tá certo? Abraço e até mais.